Olá, eu sou o professor e frade da Ordem Anglicana de Santo Estevão Marte, Luciano Vasconcelos Júnior. Nós estamos fazendo uma série sobre a história da Igreja Anglicana e hoje nós vamos dar continuidade. Quer conhecer um pouco mais sobre a Igreja Anglicana? Então acompanhe a gente, segue aí o canal, assistam os vídeos. Se gostarem, dá aquela curtidinha massa e compartilhem para seus amigos e amigas, ok? Então vamos lá. Pois bem, nós estamos falando sobre a história da Igreja Anglicana e nós começamos uma série, que fala a respeito dos episódios, que levaram à cristianização das Ilhas Britânicas. Então nós falamos sobre os habitantes primitivos daquela região e como chegaram naquela região os primeiros evangelizadores, os primeiros discípulos dos discípulos de Jesus, que contribuíram para que a região da Britânia fosse cristianizada. E hoje nós vamos dar continuidade, falando um pouco sobre o cristianismo celta, o cristianismo na região da Saxônia e a influência cristã do cristianismo romano na região das Ilhas Britânicas. Ok? Então, acompanha para não perder o fio da história, beleza? Nós vamos falar um pouco a respeito do cristianismo irlandês. Como é que os celtas eles praticavam o seu cristianismo após evangelizados? O que nós podemos dizer é que na Irlanda o cristianismo celta, o cristianismo irlandês, ele foi um cristianismo mais místico, individualizado, investigativo e passional. Então, existia muito da imaginação, muito da contemplação da natureza, que era algo comum entre os celtas, que foi incorporado por esse cristianismo naquela região. O credo do cristianismo irlandês, ele foi basicamente o credo oriental. Então, era um credo que era muito monástico, e esse monasticismo, ele vai exercer uma influência muito grande no cristianismo irlandês. Devido a essa influência do monasticismo no cristianismo irlandês, então nós temos que ele não era geograficamente organizado sob bispados, mas era organizado na forma de monastérios, de abadias, e geralmente ele era dirigido por abades que podiam ou não ser bispos. Essa organização estava muito próxima daquilo que seria a organização tribal dos celtas. Então, essa característica de organização não baseada nas chamadas paróquias e dioceses, ela vai se dar por uma tradição céltica que era muito baseada em tribos que habitavam aquela região e possuíam os seus costumes específicos. Os monges celtas irlandeses, eles vão apresentar 3 características básicas. A primeira delas é que eles eram muito voltados para o estudo. A segunda é que eles desenvolveram um ascetismo muito forte, ou seja, eles fugiam dos prazeres carnais e mais na frente isso vai ser importante porque eles vão desenvolver todo um sistema baseado na questão da penitência, e eram monges que gostavam de viajar.
E isso também será muito importante, porque é por meio dessas viagens que eles vão cristianizar outras regiões que estavam próximas à Irlanda. Assim, se havia uma certa repulsa de muitos cristãos de outras regiões pelas obras da antiguidade greco-romana, como os monges irlandeses gostavam muito de estudar, eles não tinham essa rejeição por essas obras. E a gente pode dizer que muito da cultura greco-romana que chegou até nós foi preservada por esses monges irlandeses. Foram esses monges irlandeses que mantiveram viva a cultura clássica. E isso é um fato muito importante que deve ser mencionado. Depois que os anglo-saxões tomaram conta da região da Britânia, a igreja galesa, a igreja da região de Gales, foi aquela que permaneceu como remanescente dessas invasões. O santo patrono da região de Gales, São Davi, foi um cristão que viveu por grande parte do século VI naquela região e era dotado de um ascetismo muito extremado, realizando vários rituais de penitência, rituais esses que serão legados para cristãos celtas, cristãos de períodos posteriores. Podemos dizer assim que o cristianismo celta ele foi, em muitos aspectos, muito superior ao cristianismo inicial que havia se estabelecido na região da Britânia. Outra coisa que nós podemos apontar é que, devido ao trauma causado pelas invasões dos anglo-saxões, os cristãos celtas eles desenvolveram um certo desinteresse em evangelizar os inimigos conquistadores, de forma que a gente pode dizer que a cristianização dos anglo-saxões ela se deu basicamente por cristãos romanos que chegaram àquela região para o exercício de atividade missionária. Um outro episódio muito importante na cristianização das Ilhas Britânicas se dá pela sagração como Papa de São Gregório o Grande em 590. Mais na frente, São Gregório dirige o seu olhar para a região da Britânia e envia Agostinho. Agostinho chega na região de Kent em 597 junto com vários companheiros e inicia um trabalho evangelístico. Pouco tempo depois, com a ajuda do rei Ethelberto, vários moradores daquela localidade foram cristianizados e batizados. No final desse ano, Agostinho foi sagrado bispo e no ano seguinte ele submete ao Papa algumas questões de ordem litúrgica. Como não havia uma ordem litúrgica organizada, Agostinho envia correspondências para o Papa, perguntando, por exemplo, como é que ele deveria realizar o rito da Eucaristia naquela região. Então, o que é que o Papa vai responder para ele? Ele vai lhe dizer o seguinte: observe e pense da seguinte forma: qual seria o rito que a gente poderia utilizar nessa região, mas que poderia servir para todo o restante da cristandade? Então, Agostinho vai, com base naquilo que foi respondido pelo Papa, organizar as formas de culto daquela região. Isso foi tão importante que 9 séculos depois, Thomas Cranmer, o responsável por compilar o livro de oração comum, estabeleceu uma reforma litúrgica na região da Inglaterra, observando esses mesmos princípios que foram levados em conta por Agostinho. Outra coisa que merece ser mencionada é que Agostinho enfrentou uma dura oposição dos clérigos britânicos que já se encontravam naquela região. E isso se deu porque eles deveriam observar a Páscoa na data romana, a forma de batismo utilizada pelos romanos, trabalhar com Agostinho na missão anglo-saxônica e obedecer à sua autoridade. Porém, esses clérigos eles ofereceram resistência a Agostinho, em partes pela imposição dos costumes romanos e
em partes porque existia uma ojeriza muito grande dos britânicos para com os anglo-saxões devido aos traumas resultantes das invasões desses povos naquela região. Sem contar o fato de que existia ainda o amor pela tradição céltica, de forma que eles entendiam que se eles cedessem todo aquele costume, toda a tradição céltica, ela poderia morrer. Um dos companheiros de Agostinho, Paulinus, tornou-se bispo em 625 e ficou responsável por liderar uma missão à região da Nortúmbia. Em 627, o rei Edwin da Nortúmbia foi batizado e se tornou um daqueles exemplos onde a conversão do rei implica na conversão de todo o seu povo. O sucesso da missão na Nortúmbia ele foi um exemplo de cristianização de forma muito rápida, mas também um exemplo de cristianização muito insípida, muito tênue, porque com a morte do rei Edwin, houve um reavivamento do paganismo naquela região e o cristianismo daquela região, na rapidez com a qual ele se processou, ele também se destruiu. Sobre o reinado do sobrinho do rei Edwin, Osvaldo, o cristianismo reviveu naquela região e se tornou mais duradouro. O rei contou com a ajuda de um grupo de missionários vindos da região de Iona, liderados por Santo Aidan. A parceria entre Aidan e Osvaldo foi muito frutífera e a Nortúmbia foi evangelizada basicamente por monges escoceses treinados na tradição celta. À medida que o cristianismo se desenvolvia e criava raízes na Inglaterra, tornou-se necessária uma escolha. Qual tradição se utilizar a partir dali? A celta ou a romana? E isso teve que ser solucionado. Em 664, porém, o rei Oswy da Nortúmbia passou a refletir que não poderia continuar festejando a Páscoa segundo o calendário céltico, meses antes da Páscoa que era celebrada pela sua esposa, que seguia a tradição romana. Assim, o rei convoca um concílio para outono daquele ano e vai presidi-lo. Dessa forma, se estabeleceram vários debates entre adeptos do calendário céltico e adeptos do calendário romano. Colman defendia a Páscoa segundo o calendário céltico, baseado na doutrina de São João, ao passo que Wilfrido defendia o calendário romano, baseado na tradição de São Pedro. O resultado é que, após vários debates, optou-se pela adoção do calendário romano. Essa decisão vai impactar bastante a Igreja da Inglaterra, que passou a estar submetida à autoridade do Papa e passou a seguir vários costumes da tradição romana. A autoridade papal passou a ser aceita e respeitada, e vários dos clérigos daquela região aceitaram essa determinação com certa normalidade. Podemos dizer que a Igreja Céltica era ortodoxa em toda a sua fé e que a sua liderança era católica como um todo. A Eucaristia era o centro do culto e era celebrada aos domingos e em todos os dias santos. A ordenação era sempre conferida por um bispo, embora, como nem sempre nos ritos de sagração de um novo bispo, os 3 bispos que eram recomendados estivessem presentes, essa ordem dos celtas ela foi colocada em alguns momentos sobre suspeita com relação à sua validade. A confissão, tanto em sua vertente pública como em sua vertente privada, era um fator proeminente na religiosidade céltica, de forma que o confessor
ele era considerado como um amigo da alma. Era ele que dava não somente a orientação espiritual, mas realizava também a absolvição dos pecados. E isso foi uma contribuição tão importante que aquilo que viria a ser o código penitencial da Igreja Cristã Ocidental provavelmente teve as suas raízes na Irlanda. Então, da Irlanda, ele começa a se espalhar a partir do século VII para a Inglaterra e também para todo o continente. Então, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá aquela curtida e compartilha para os amigos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.